Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, Pernambuco, agradecendo o carinho e a atenção dispensados na assistência deste vídeo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a indulgência, ao lado da benevolência e do perdão, forma a irresistível trilogia da redenção espiritual. Praticá-la requer conhecimento, resignação e paciência. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema a indulgência. Lembrando que no Evangelho de Jesus existe uma passagem que o mestre diz: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A base doutrinária desta reflexão nos vem do capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente nas instruções dos Espíritos, itens 16, 17 e 18. Comentários. Quando falamos de indulgência, estamos falando da disposição para perdoar culpas ou erros. Estamos falando de clemência, de misericórdia, de absolvição da pena, de absolvição da ofensa, da dívida. Estamos falando de desculpa, estamos falando de perdão. A benfeitora Joana de Ângeles considera a indulgência um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos e que se caracteriza pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Joana diz ainda: ela, a indulgência, permite que perdoemos as ofensas que nos atingem e, ao mesmo tempo, proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista como si mesmo. Joana define a indulgência como uma mensageira angelical que entoa hinos de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. E você, meu amigo, minha amiga, pode conferir estas informações da benfeitora Joana de Ângeles na obra Lições para a Felicidade, capítulo 34, que eu recomendo a leitura. Breves contribuições sobre a indulgência. Recordemos que o rei Salomão afirmava que a clemência abre o caminho para a vida e o seguimento dos males conduz para a morte. Por outro lado, o benfeitor Emmanuel nos ensina que, à frente daqueles que talvez consideres por inimigos, procura fixar-lhes o lado melhor e não lhe passe recibo às supostas agressões. Mas também Emmanuel nos adverte dizendo que devemos observar as dificuldades do próximo como se as dificuldades do próximo, em verdade, nos pertencessem. É fato que, geralmente, somos muito severos com os outros, indulgentes
para conosco mesmo. Razão pela qual o espírito François Nicolas Madeleine nos convoca a fazer exatamente o contrário, sermos severos conosco e indulgentes para com o próximo. Mas quando nós falamos em indulgência, nós temos uma obrigação ética de recordar, relembrar Jesus. Por quê? Porque nosso mestre amado tomou sua cruz e plantou-a no monte da adversidade humana sem queixas nem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, no momento mais agudo em que ele foi traído, abandonado, ainda assim, Jesus se manteve indulgente e compassivo. Recorde, meu amigo, minha amiga, que ele perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que haviam recebido dele o seu inefável amor. Sem cobrança, sem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar, que nada mais é que a indulgência. A primeira instrução desse capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indulgência é assinada por José, espírito protetor. E dessa instrução, nós podemos e devemos considerar, como diz o espírito protetor José, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal. É doce porque evita o amargor da intolerância e fraternal porque considera o próximo como irmão em Cristo. Segundo José, o ponto central da indulgência é que ela não vê os defeitos do próximo e, se os vê, não comenta. De onde podemos concluir que a indulgência é essencialmente ética. Agora, nós precisamos esclarecer que não ver os defeitos do próximo não significa ignorá-los, nem tampouco aceitá-los tacitamente. Não se trata disso. Nós devemos entender que esta instrução do Espírito protetor, José, nos pede para não centrarmos nossa atenção na parte escura do ser, da criatura, mas procurar a sua parte mais clara. E aqui vale aquele teste de percepção que já fiz várias vezes na atividade profissional, como professor de odontologia, como palestrante espírita, em que nós colocamos uma enorme folha branca de cartolina com um pequeno ponto preto ao centro da folha e perguntamos ao observador: o que você está vendo? Invariavelmente as pessoas respondem: um ponto preto. E aí nós perguntamos para as pessoas: e por que não viu a imensidão branca da cartolina? É assim que muitas vezes nós vemos o nosso próximo. Esquecemos a grandeza do ser, as suas virtudes e nos concentramos exclusivamente naquele defeito, naquela imperfeição. Lembremos então que a indulgência, como virtude cristã, se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota então perante as faltas e as imperfeições do próximo. Mas com o espírito protetor José, nós devemos aprender também que a severidade do julgamento devemos aplicá-la inicialmente a nós mesmos. Pois quando aplicamos a indulgência às imperfeições alheias, vamos observar, segundo o espírito protetor, que ela, a indulgência, naturalmente atrai, acalma, soergue, ao passo que o rigor do julgamento
desanima, afasta, irrita. Segundo o benfeitor Emmanuel, através da pena mediúnica de Chico Xavier, lá no capítulo 15 da obra Pronto Socorro, segundo ele, nós devemos usar a indulgência como uma lente de contato para observarmos a realidade. Ele diz: em tudo que vemos, lemos ou ouvimos, devemos aplicar essa lente, sem a qual corremos o risco de fazer julgamentos duros e precipitados. Mas eu gostaria de esclarecer que a indulgência não pretende justificar o erro de ninguém. Eu não posso ser indulgente com o erro, mas eu preciso esclarecer o erro a quem está cometendo para não cometer o erro da intolerância. Se alguém chega extenuado do dia de trabalho, onde teve muitos problemas a resolver e muitas dificuldades para enfrentar, não será justo dar uma bronca severa porque a criatura deixou o chaveiro do carro fora do lugar habitual. Principalmente se foi um esquecimento fortuito, que não é uma coisa que sempre a criatura esteja fazendo. Veja, por exemplo, meu amigo, minha amiga, sua filha volta da prova, da escola, cabisbaixa, triste mesmo, e você pergunta o que houve e ela responde que foi mal na prova. Aí você desanda a bronca e quando para de falar, ela explica: mãe, durante a prova eu fiquei menstruada e tive dores terríveis. Eu acho que foi por isso que me dei mal. E eu lhe pergunto: as cólicas podem até não justificar, mas elas não explicam. Quando nós falamos do uso da indulgência como lente para observarmos a realidade, o Emmanuel, a esse propósito, diz ainda: e colocando-a, a lente, diante da própria visão íntima, observarás, através da agitação e do desequilíbrio que, porventura, encontres em caminho, todos aqueles que te pareçam adversários. E que adversários são esses? As vítimas do ódio, os dementes da ambição destrutiva e os desinformados da ignorância. Mas vale a pena novamente recordarmos Jesus no seu calvário de dor e injustiça. Todos aqueles que o condenaram e apupavam no seu caminho até o Gólgota não tiveram nenhuma indulgência para com ele. Justo aquele alguém que ensinou, exemplificou, curou os doentes do corpo e da alma. Muitos daqueles estavam ali apupando Jesus, num gesto de profunda ingratidão, mas que foi respondida pelo Mestre com a indulgência. Desta obra Pronto Socorro, citada anteriormente, lá no capítulo 15, o Emmanuel nos ensina que, à frente daqueles que talvez consideres por inimigos, procura então fixar-lhes o lado melhor e não lhes passes recibo às supostas agressões. Exatamente o que Jesus fez. Jesus poderia até achá-los ingratos, que eles eram inimigos da sua causa em favor do Evangelho, mas ainda assim ele em nenhum momento tornou-se intolerante. Pelo contrário, usou da indulgência. Mas um outro espírito assina também uma instrução, melhor dizendo, sobre a indulgência. É João, bispo de Bordeaux. Esse prelado nos ensina, dizendo: não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações.
e o Senhor usará de indulgência para convosco. Olha que interessante. João, bispo de Bordeaux, aqui está nos remetendo à lei de causa e efeito. Se somos severos conosco mesmo, Deus e os bons espíritos, observando esse comportamento, por certo nos julgarão com indulgência. Mas se fizermos o contrário, também seremos alcançados pela lei de causa e efeito. E o bispo de Bordeaux, João, traz um grande ensinamento quando afirma: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva, que leva em conta o menor arrependimento. Olha que interessante. Ele simultaneamente pede para sustentar os fortes, mas também fortalecer os fracos. E ele diz mais: ser indulgente é saber perdoar, esquecer, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. E aí então nós devemos pensar: a indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar, a proceder também com indulgência. E isto, sem dúvida, propicia que essas pessoas se regenerem das suas possíveis faltas. Novamente, uma relação de causa e efeito. Mas o bispo de Bordeaux diz mais. Ele fala: substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Olha que interessante. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Observemos, meu amigo, minha amiga, que a nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia. E isso, sem dúvida, o torna feliz. Ele se sente, inclusive, valorizado. Vejamos a aplicação prática da indulgência segundo Emmanuel. Emmanuel diz assim: a indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Eu achei muito interessante essa colocação do Emmanuel. Essa vacina que a indulgência faz para conosco mesmo, nos imunizando contra as vibrações destrutivas. E novamente nós estamos diante da lei de causa e efeito. Tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que fazemos aos outros retorna a nós com a mesma intensidade. Se praticamos o bem se nos retorna. Da mesma forma, se fazemos o mal. Por quê? Porque a lei de causa e efeito é soberana no universo. E o Emmanuel diz ainda para nós: preocupemo-nos com a força em que a palavra se articula. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem. E saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender e de amparar, orientar e servir. Esse Emmanuel é fabuloso, né? Chamando a nossa atenção para a nossa palavra. Nós sentimos, pensamos, dizemos, falamos. Então ele diz que essa palavra tem força. Existe até um ditado que diz: palavra tem poder. Agora, todas as vezes que os nossos sentimentos estão voltados para o bem, os nossos pensamentos estão voltados para o bem, naturalmente a palavra e a ação estarão voltadas para o bem. E ele até indica onde é que nós vamos buscar essa palavra: no coração e no cérebro. E mostra
como essa palavra vai agir, compreendendo, amparando, orientando, servindo. E essas são as formas pelas quais nós podemos fazer essa palavra agir com as criaturas. Embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, aquela centelha vivaz da nossa essência espiritual. No livro da Esperança, mais especificamente no capítulo 26, do benfeitor Emmanuel e o médium Chico Xavier, o benfeitor esclarece-nos refletindo a partir da fala de Jesus, que está contida no versículo 37, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que assim se expressa: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Essa é uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. Então o Emmanuel faz um comentário, lá no capítulo 26 do Livro da Esperança, dizendo: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, das reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Dos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora, em silêncio, por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Olha que interessante, o poder da palavra. Mas a indulgência também é reflexionada por Dufetre, bispo de Néveres. E esse prelado inicia a sua instrução com uma advertência muito séria. Ele diz: todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder de galgar o cume da montanha do progresso. Por que então a vez de mostrar-vos tão clarividente com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Que chamada de atenção! Primeiro que ele pede que a gente faça essa visita interior, das nossas dificuldades, e fala aqui dos nossos maus pendores, dos defeitos, dos hábitos, do fardo que a gente carrega. Se a gente quiser chegar lá no cume da montanha do progresso, nós vamos ter que nos afastar de tudo isso. Mas se nós temos todas essas dificuldades, por que é que nós somos rápidos e ligeiros em reconhecer a dificuldade dos outros? Clarividentes, como ele diz. Clarividente para o próximo e cegos para nós mesmos. E o final da advertência dele é muito interessante. Ele diz: vemos tudo nos outros e quase nada em nós mesmos. Olha que interessante. Mas ele prossegue. Ele diz: quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos os cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. Olha que interessante. Retorna ou relembra a passagem do argueiro e da trave no olho. Alerta a todos nós para a nossa crença nos espíritos, no nosso benfeitor espiritual, no nosso anjo de guarda. E faz uma advertência clara: olha,
todo orgulho, todo aquele que se julga muito superior, seja em mérito, seja em virtude, em relação aos seus irmãos, ele denomina de insensato e culpado e de alerta. Deus vai castigar isso no dia da sua justiça. Evidentemente que esse castigo será dado pela própria criatura no tribunal da sua consciência. Agora, interessante nesta instrução, nesta sentença que está na instrução, que ele inicia com o advérbio quando. Quando é um advérbio que expressa a circunstância de tempo. E a partir daí, então, ele recorda-nos uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. O que é que Jesus disse? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então veja como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Aquilo que falamos anteriormente. Exatamente nessa circunstância de tempo que o advérbio quando expressa. Mas é fato que ainda se constitui falta persistente na maioria de nós outros ver e exaltar o defeito alheio sem reconhecermos nossos próprios defeitos. Ao que Jesus, nesse capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 5, chamou de hipocrisia. E realmente é uma grande hipocrisia. Reconhecer o erro do outro, ver o erro do outro e não ver o seu próprio erro. Mas o bispo relembra ainda o lado sombrio do orgulho, que torna-nos insensatos e culpados, evidentemente atraindo o chamado castigo natural da vida, que eu falei há pouco, no tribunal da consciência. Não nos esqueçamos que à medida com que julgarmos, nós seremos julgados. No Livro da Esperança, capítulo 27, o Emmanuel diz algo interessante sobre a indulgência. Ele diz: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-la com segurança. Quem de nós não deseja a vitória do bem por nós construído? É possível conquistá-lo? Sim. Basta seguir o receituário do Emmanuel, acender a luz da indulgência. E aí nós estaremos exatamente construindo a vitória do bem. Mas ele diz ainda: todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução na Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Olha que interessante. Primeiro porque o diagnóstico do Emmanuel é perfeito. Ele diz espíritos imperfeitos. E a circunstância também é perfeita. Porque ele diz arraigados à evolução da Terra. Somos espíritos imperfeitos arraigados à evolução da Terra, sim. Mas ele chama atenção. Ele faz um alerta. Quando ele diz todos desejamos ser indulgenciados, mas nem sempre reconhecemos que devemos ser indulgentes. Ou seja, nós queremos receber a indulgência, mas não queremos ofertar. Talvez isso revele ou egoísmo ou ignorância no sentido de desconhecimento da lei. Mas precioso mesmo é o comentário do benfeitor, quando ele fala da sintomatologia apresentada. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. É uma sintomatologia absolutamente perfeita e que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que muitas vezes isso tudo acontece conosco. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga,
eu fui buscar na obra O Espírito da Verdade uma contribuição do Espírito André Luiz, lá no capítulo 62. O André Luiz diz assim: sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa, desconhece o remorso. Erro nosso requer bondade alheia. Erro de outrem reclama nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Então André Luiz sintetiza para todos nós de uma forma inequívoca o valor, a importância e a forma de executarmos a indulgência. Sempre relembrando a lei de causa e efeito. Quem for indulgente, um dia será indulgenciado. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.